E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E confesso que cogitei não gravar este vídeo, porque diferente, acredito que, de outros que eu já gravei, eu não tenho ao final desse vídeo coisas que você pode fazer para ajudar em alguma coisa. Na verdade, é uma grande papeação vir aqui a respeito de coisas que andaram sondando aí minha cabeça nesses últimos dias, por umas coisas que aconteceram e que aí conectou com coisas que já tinham acontecido comigo. E eu vim aqui nada mais, nada menos do que compartilhar esses pensamentos com vocês e desejar do fundo do meu coração, acho que mais do que qualquer outro vídeo, uma grande troca das pessoas que estão de ambos os lados desse tema, né? Vamos falar aqui hoje sobre filhos. Ter ou não ter, eis a questão. E aí quando eu digo essa grande troca de pessoas que estão de ambos os lados, é de pessoas que já são pais, que tá ali na nossa meio que faixa etária 30 a mais, né? Eu acho que é quando começa a cobrar muito isso das pessoas, principalmente se você tiver num relacionamento oficializado. Geralmente, quando você entra num relacionamento oficializado, automaticamente, passou um tempo, você já vai começar a ser cobrado sobre isso, né? Então, temos os lados das pessoas que não têm filhos ainda e temos o lado das pessoas que já têm filhos aí com essa idade. E eu sou uma grande admiradora de algumas amigas minhas e algumas pessoas, né, próximo, que são mães e que eu falo assim, caraca, elas são muito brabas mesmo. Inclusive, eu tenho uma amiga que eu brinco, que às vezes eu olho e falo, cara, dá até vontade de ser tua filha, porque, cara, a maneira como tu cria essas crianças é muito incrível. Eu já comentei isso uma vez com ela, não sei nem se ela lembra disso. Mas que é uma coisa que ronda, assim, a galera 30 a mais, eu acredito que principalmente as mulheres, porque as mulheres têm um fator que não está ao nosso favor, que é o tal do relógio biológico, que acaba muito mais rápido para as mulheres do que para os homens. Então isso tem um peso maior por esse fator e tem um peso maior também porque vou falar esta frase que eu ouvi e que, por mais que eu quisesse muito que não fosse verdade, sabe? É verdade. Que o filho é da mãe. Ponto. Por mais pai presente que esta mulher consiga na vida dela, a criança é da mãe, gente. É isso. Então existe uma grande mudança de vida de maneira muito brusca, assim, na vida da mulher que decide ser mãe. E aí, beleza, Nelly? Esta grande introdução, como viemos parar nesse vídeo? Tá, duas coisas. Essa semana aconteceu de eu estar num contexto ali com umas pessoas e uma das pessoas, era um homem, falou que... Na verdade, ele nem falou. Era uma coisa que essa outra pessoa que comentou já sabia ali do contexto. E entrou nesse contexto e essa pessoa meio que bateu o pé, assim. Que o contexto era uma pessoa, dois homens. Um pouco mais velho, que é... mais velho, assim, não é coroa, sabe? Mas mais velho que a gente, que já tem filhos. E esse outro rapaz, ele acha que é mais ou menos da minha idade. E ele, pelo discurso, não pretende ter filhos. E não quer ter filhos, assim, convicto disso. E aí essa pessoa mais velha falou, não, em algum momento você vai ter. E aí você vai fazer coisas, tipo assistir desenho. Enfim, tava nesse contexto, assim. E... não acho que seja o caso, mas acontece muito, e não só nesse contexto de ter filhos, mas acho que, assim, muito nesse contexto de ter filhos, que se você é uma pessoa que fala que não quer ter filhos, tem uma galera que fica quase ofendida. Como assim você não quer ter filhos? E vira uma grande pressão social, assim, nas nossas costas, se você for uma pessoa que está decidido a não ter filhos. Enfim, e aí, algum tempo atrás... essa pergunta me rondou muito, assim, eu precisei muito refletir sobre isso, porque eu tava tentando ali um relacionamento com uma pessoa e esse assunto entrou em jogo, assim, porque essa pessoa não queria ter filhos. Não era uma coisa certa, mas era uma coisa, muito convicta, não quero. E ele me perguntou, e eu falei, cara, eu nunca parei pra pensar sobre a possibilidade de não ter. Na minha cabeça, em algum momento terei. Nunca foi o meu grande sonho ser mãe, mas eu sempre quis muito
ser e estar ali em um contexto de família, porque a minha família é grande, minha família é muito bagunceira, muito zoeira, então eu nunca me imaginei aquela tia idosa sozinha na minha vida, sabe? Não me imaginava isso. Apesar de não ser um grande sonho de princesa ser mãe. Só que eu nunca tinha parado pra pensar na possibilidade de não ter. E que era uma coisa possível ali se aquele relacionamento fosse pra frente. E aí, a partir dessa pergunta, ele me perguntou e passou um tempo, assim, sei lá, uma semana. Ele me perguntou de novo se eu tinha pensado a respeito. E aí eu comecei a pensar muito profundamente a respeito dessa questão, que eu nunca havia pensado. E aí chegamos no que acho que é esse vídeo, que eu tive uma conversa com uma amiga minha, que também tem essa coisa do não sei se quero ter filhos. Enfim, eu pensei, fiquei fritando muito nessas ideias, assim, pensando com profundidade sobre isso. E a gente sentou num restaurante, a gente foi comer, e a gente começou a entrar, eu entrei nessa questão, a gente começou a conversar, assim, uns devaneios muito loucos. E eu quero compartilhar esses devaneios com vocês aí, do que passou muito pela minha cabeça a respeito disso. E aí aconteceu isso essa semana, né, dessa história do ter filhos e não ter filhos. Não, você vai ter filhos sim em algum momento. E de uma coisa que eu li também, que dá muito match com coisas que eu pensei. E aí eu vou trazer aqui pra vocês. Antes de entrar nisso de fato, cara, se você é um ser humano que você pensa com consciência sobre o fato de colocar outro ser no mundo, pra além, assim, da vontade, né? Porque além de querer ou não querer, você vai colocar um outro ser humano no mundo. E se você é um ser que tá pensando sobre isso, sobre é válido, não é válido, porque é uma dúvida legítima, cara, você tá à frente de uma galera. Parabéns, assim, você acha que tá à frente do senso comum, porque a gente vê muitas pessoas aí simplesmente, cara, aconteceu e colocou aí 2, 3 filhos no mundo, e eu acho que isso é uma parada muito séria. E quando eu digo que é uma questão legítima, é porque tem muitas variáveis, tem muitas coisas a se considerar. O mundo tá meio louco, a gente não sabe, é muito incerto pra onde vai caminhar esse mundo, né? Acredito que não nas próximas gerações, acho que ainda tem umas gerações aí, mas, cara, a gente não sabe. A galera tá acabando com o nosso lar, com o mundo que a gente habita. A gente tá acabando de maneira geral, né? Mas tem uma galera mais afinca aí nesse propósito de acabar com os recursos do mundo, assim, sendo bem no extremo. Enfim, e aí tem algumas questões que surgem nessa questão de querer ou não querer ter filhos. Algumas conscientes, algumas inconscientes. Dentro de todas as coisas que eu já estudei e que eu pesquisei, e que agora eu tenho pesquisado um pouco menos por causa de outras demandas, mas que eu adoro pesquisar sobre inconsciente, psicologia cognitiva comportamental. Algumas questões são presentes e as inconscientes acho que permeiam aí um pouco mais. Todo mundo não, mas permeiam ali um pouco mais. Tem pessoas que não querem ter filhos por alguma questão com pai e mãe, que não é consciente e que às vezes a pessoa nem sabe, mas que tá ali fazendo o seu trabalho no inconsciente e a pessoa não quer ter filhos e acha que isso é uma decisão super racional e às vezes não é. Isso é uma coisa. Ou traumas na infância no contexto familiar que se tava, sei lá, se passou necessidade, se não passou necessidade, se tinha um contexto ali de muita briga, muito conflito. Então, assim, todas essas coisas possíveis, isso que eu falei e muitas outras, elas entram ali e deixa instalado ali meio que no modelo de, não de fábrica, mas ali até o primeiro setênio, né, até 7 anos, depois de 14 anos, mais até os 7 anos, que fica reverberando ali, ecoando até a nossa vida adulta e a gente não sabe, a gente só tá reproduzindo sem fazer ideia. Então isso é uma coisa muito importante. Não é todo mundo, mas geralmente ali tem alguma coisa do contexto que tá instalada ali, né? Além das outras coisas de querer fazer muitas coisas na vida e outros contextos, né? E aí uma das coisas, eu anotei aqui algumas coisas que me fizeram refletir muito sobre isso, que eu ainda reflito, ainda me pergunto. E aí, me achando aqui, uma das coisas que eu penso muito, que eu fiquei pensando e ainda reverbera, é pensar sobre ancestralidade. Ancestralidade no sentido de
Aí tem muita ancestralidade, tem vários braços, né? Vou citar alguns aqui. A história de quem veio antes de mim que eu quero honrar. Isso é uma coisa importante. A história das mulheres, e aí não só as mulheres que hoje eu convivo, mulheres que já não estão nem aqui, que eu sei das histórias e que são parte da minha descendência, não, né? De trás, assim, que faz parte da linha ali da minha descendência. E que tem um padrão de... que foram mulheres muito guerreiras. Eu tô usando aqui só as mulheres, tá? Mas tem outros babados aí por trás que eu já descobri. De mulheres guerreiras e que lutaram muito e que se esforçaram muito pra conseguir tudo que tinha e de ser sempre tudo muito árduo, enfim. Tem essas coisas de honrar, e na minha cabeça eu tenho um grande sonho, que eu não vou explanar, mas assim, de quebrar um padrão da minha família a partir de mim. Então, entendendo que de mim, da minha pessoa para frente, né, da minha geração pra frente, eu quero muito ser essa pessoa que vira a chave e mudar uma realidade. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça sobre, cara, se eu não tiver filhos, eu mudo a minha realidade e acabou, em mim. Acabou. É isso, mudei a minha realidade e morri com a minha realidade mudada e não tem quem propague essa virada de chave. Fiquei pensando sobre isso e falando, cara, eu quero muito que a partir de mim mude, assim. E aí escrevendo, eu fiquei, cara, isso é meio Páscoa mesmo, né? Essa coisa de... que eu fiquei pensando, ser o início e o fim, mas invertido. Ser o fim e o início, o encerramento de um ciclo que é meio ruim, que é um padrão bem ruim, e ser o início de novos comportamentos, novas formas de ser, agir, e isso reverberar no meu grande sonho de princesa que eu tenho me movimentado para. Então, uma das coisas que eu fico pensando é isso, né? É para além de só uma coisa física, né? De corpo. E aí, a outra coisa que pesou muito e que foi uma das leituras que eu tive essa semana é uma coisa de interromper a história, sabe? Que pode parecer que tem a ver com a primeira que eu falei, mas não tem. A primeira que eu falei tem a ver com mudança comportamental de padrões ruins e que a partir de mim sejam padrões bons. É muito mais acho que na movimentação da coisa, sabe? Que, é claro, tem uma virada de chave que é interna pra propagar, mas não tá atrelado mais a comportamento. Esse aqui de interromper a história, eu penso assim, geneticamente, aí foi uma grande piração que eu entrei pensando sobre isso. Que eu até compartilhei com a minha amiga, assim, a gente ficou devaneando no restaurante. Que quando eu penso na união do meu pai e da minha mãe, eu não sou filha única, mas eu sou a filha única do meu pai e da minha mãe. Mas assim, minha mãe tem um outro filho com o pai do meu irmão. E o meu pai, eu tenho irmãs por parte de pai. Então assim, são filhas do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Então quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, paro pra pensar nessa linha que veio antes, né? E a junção do meu pai e da minha mãe, só tem eu. E se você é filho único ou filha única, mano, só tem você real que pode propagar e seguir, assim, com essa... geneticamente, aí uma pira, assim, biológica mesmo, de que eu tenho metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe, aí se eu tenho um filho, isso vai propagando. Eu não encerro ali essa história deles dois, sabe? Enfim, aí eu fiquei pirando muito sobre isso, porque eu acho que a vida, ela se move em favor da vida. E quando eu penso, se eu não tiver filho, é como assim, quando eu morrer, a morte de fato vai ter esse peso e esse valor de morte, porque para além de mim nada não se propaga. Essa história, eu escolho e assino que a história de quem veio antes de mim e que se deu meu pai e minha mãe, que só surgiu eu, é bem louco mesmo. Não tem mais, acabou. Vai morrer comigo. A história dessa galera e do meu pai e da minha mãe, na junção do meu pai e da minha mãe, vai morrer em mim, acabou. Eu acho isso de um peso tão doido, assim. Eu acho isso uma parada pesada, sabe? Não vai, daqui pra frente não tem mais, acabou. Isso foi coisas que ficou na minha cabeça, assim. E aí, numa conversa que eu tive, até com essa pessoa que era uma tentativa que não foi,
Ele falou sobre outras formas de perpetuar essa existência, assim, com conhecimento e, enfim. E aí citou grandes nomes aí que já partiram há muito tempo, mas que o conhecimento se propaga. E, de fato, isso é bem bacana também, só que eu acho que isso é uma coisa muito mais individual da pessoa. Assim, o que se propaga é a pessoa em si, o conhecimento da pessoa em si. Ninguém tá lembrando de uma maneira muito vaga, né? Ninguém tá pensando em quem veio depois dele, assim, na família, na linhagem, sabe? E, enfim. E aí uma das coisas que eu acho que que eu jogo aqui, não pra costurar um final, que se tem uma coisa que eu não consegui chegar foi num final desse vídeo, assim. Mas que, nessas grandes afirmações, vou ter filho, não vou ter filho, e isso acho que é uma coisa que pesa legal, né? Que as nossas opiniões e as nossas convicções, elas mudam com o decorrer do tempo, né? Isso é uma coisa que faz a gente pesar demais e considerar demais, e quando se trata de ter filhos, isso, daqui a, sei lá, 20 anos. Não dá pra você, não, mudei de ideia. Você não sei você. Mas assim, mulheres 30 a mais, daqui a 20 anos, sei lá, 25, se você tiver aí uma não sei, benevolência, não sei, de ficar aí, só chegar na menopausa, sei lá, com 50 e poucos, quase 60, você pode talvez, né, pensar nisso. Mas, cara, ter filhos ou não ter filhos não é uma coisinha. Daqui a 30 anos eu vou falar, pô, não, mudei de ideia, quero ter filhos. Não vai ter como, não de você, né, não partindo de você. E... cara, e assim, não sei, uma dica muito boa que eu acho, ok, como eu sei se essa minha escolha é uma escolha bem convicta ou se isso são, na verdade, reverberações de coisas que tem aqui dentro e eu não sei. Cara, autoconhecimento, assim, terapia, se possível, ou se descobrir, ou procurar saber não estudos de maneira científica da coisa, mas assim, se informar e conhecer. Eu descobri umas coisas ultimamente que eu não fazia ideia sobre mim. Tenho aí jogado nos 2 últimos vídeos, nos 3 últimos vídeos, sei lá. E que era uma coisa assim, de ser uma pessoa que tá buscando autoconhecimento há muito tempo e de sempre descobrir algo que eu fico chocada. Assim, caraca, eu já descobri tanta coisa, ainda tem tanta coisa pra descobrir. Então assim, se você é uma pessoa muito bem resolvida com essa questão de ter filhos ou não ter filhos, ok, segue aí tua convicção. Mas se você é uma pessoa que tá ali no quero ou não quero, sei ou não sei, será ou não será, cara, vai pro autoconhecimento. Vai se descobrir, vai entender suas raízes, vai entender os contextos da infância, o que reverbera muito, o que te engatilha, o que não te engatilha. E o que te leva, até chegar ao que te leva esse grande questionamento, né, sobre ter ou não ter. Pra além do básico, que é encontrar uma pessoa bacana, e não só bacana, mas encontrar uma pessoa que tenha mesmos objetivos ali, parecidos, pra construir algo legal, sabe? De tu olhar. Isso é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça e é uma convicção muito na minha cabeça, de olhar assim pra aquela pessoa e falar, na moral, essa pessoa eu admiro tanto, cara, que eu quero ter um filho com ela, sabe? Não tolerarei menos, é um pouco isso, não tolerarei menos que isso, de olhar pra pessoa e essa pessoa ser a segunda pessoa preferida no meu mundo. Por que segunda, Daniele? Porque a primeira sou eu. E se você não é a pessoa preferida na sua vida, acho que tá na hora de rever um pouco os seus conceitos, porque você tá com você 24 horas por dia e você é a única pessoa na sua vida que não vai a lugar nenhum. Então, assim, se ame pra caramba e se ame em primeiro lugar. Até porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar e nem dar suporte, nem amar as outras pessoas de maneira saudável, vamos colocar assim, né? Não sei como terminar esse vídeo, mas eu estava com saudade de papear com vocês e, cara, compartilha aí, pode ser por direct, pode ser por comentário, pode ser lá no Instagram, mas compartilha aí a sua visão de mundo a respeito de ter filhos, se você já teve, como é que foi essa experiência, como é que tem sido, e se você queria, se você não queria. Vamos trocar aqui, porque esse vídeo não tem uma receita de bolo no final e
é isso, eu só queria trocar com vocês, assim como eu troquei com a minha amiga lá naquela conversa de restaurante, que foi uma grande loucura. Obrigada por ter assistido esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, até lá!